Tão grande é a força da ressurreição que transforma os tímidos em corajosos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos ao último dia da oitava de Páscoa. A liturgia nos coloca diante de uma palavra que define o modo de existir dos discípulos diante do ressuscitado. Eles vivem a parresia, a ousadia, a intrepidez. Este termo grego parresia, que o texto dos Atos dos Apóstolos nos apresenta no capítulo 4, versículo 13, utiliza essa expressão para descrever a postura de Pedro e João diante das autoridades. E parresia significa literalmente liberdade diante de tudo. É a coragem interior de permanecer íntegro diante de qualquer pessoa ou circunstância, sem permitir que o medo determine o que deve ser dito ou calado. O texto diz que os chefes, vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eram homens simples e sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que eles eram daqueles que tinham estado com Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. A expressão reconhecer plenamente indica que há algo visível, quase palpável, que denuncia uma convivência profunda com Cristo. Na cultura hebraica, chamaria isso de dabar balev, a palavra depositada no coração. Veja, aquilo que foi acolhido interiormente se torna modo de existir. Observem que Pedro e João, no texto dos Atos dos Apóstolos, são interrogados, ameaçados, pressionados, mas Pedro responde: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. O verbo grego denamai, que é o verbo que significa poder, está aqui no negativo, não podemos, expressa impossibilidade moral, quer dizer, não é possível calar diante do ressuscitado. A parresia ou ousadia, ela nasce da experiência de que a vida foi tocada pela vitória de Cristo. São João Crisóstomo comenta que a parresia é tão grande como força da ressurreição que transforma os tímidos em corajosos. Mas a liturgia de hoje não nos dá apenas a parresia dos fortes. Ela nos mostra também a ousadia da incredulidade, aquela liberdade desconcertante de mostrar ao ressuscitado o coração ainda fechado. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos do 9 ao 15, Maria Madalena anuncia: ele vive e eu o vi. Mas o texto diz: eles não acreditaram. São Marcos, capítulo 16, versículo 11. O mesmo acontece quando os discípulos de Emaús testemunham. Eles também não acreditaram. São Marcos, capítulo 16, versículo 13. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma sinceridade que nenhum de nós gostaria de expor, porque revela a dureza do coração, a esclerocardia, que tantas vezes ainda nos habita. É um coração que se distanciou e que permanece insensível. Por isso do grego, esclerocardia. E no entanto, São Marcos faz questão de narrar isso, porque o ressuscitado não tem medo de nossa ousadia ferida. O ressuscitado não abandona os discípulos à própria lentidão. Ele entra na sala fechada e os repreendeu pela incredulidade deles. São Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mas o verbo grego aqui, oneidizo, não significa humilhar, significa trazer a luz para purificar. O ressuscitado manifesta sua própria parresia, é uma franqueza firme e amorosa que não se cansa de arrancar o discípulo do medo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho não esconde essa liberdade de não crer, porque ela é também ocasião de graça. Quando vista e assumida pelo Senhor, pode se converter em caminho novo. Nossa fraqueza se torna espaço para a visitação divina
Cristo não se cansa de chamar, de insistir, de abrir caminhos. E aqui está o coração da mensagem de hoje. A ousadia não é fruto de temperamento, é dom pascal. O que aconteceu em Pentecostes, como nós lemos no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, transformou homens aterrorizados em testemunhas, em mártires, homens que deram a vida. Não porque se tornaram fortes, mas porque descobriram que não estavam mais órfãos. O Catecismo da Santa Igreja nos ensina literalmente que o Espírito Santo dá força para confessar a fé com ousadia, com parresia. A coragem cristã nasce da filiação. Quem sabe que tem um pai, não teme o mundo. E então, nós compreendemos que a parresia ou ousadia tem duas faces. Na primeira face, a parresia ou ousadia do testemunho, como em Pedro e João, que dizem: julgai vós se é justo obedecer a vós ou a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19, a palavra obedecer significa literalmente pôr o ouvido debaixo da voz de alguém. Eles escolheram colocar seus ouvidos sob a voz do ressuscitado. A segunda face, que nós podemos compreender o que é parresia ou ousadia, vai nos mostrar que a parresia ou ousadia da verdade interior, como nos discípulos de São Marcos, aqui no capítulo 16, que mostram sem máscaras o coração incrédulo. Essa sinceridade também é caminho para a fé, porque o ressuscitado não rejeita a pobreza de quem se apresenta com a própria sombra. A tradição judaica reconhecia esse movimento em duas palavras hebraicas aqui, Hemet e Emunah, que é Hemet, verdade, e Emunah, a confiança, a fidelidade. Quer dizer, que quem apresenta a verdade do próprio coração prepara o terreno para a fidelidade de Deus. E ao final, Jesus entrega aos discípulos frágeis, lentos, duros de coração e ao mesmo tempo amados, a missão universal: ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. São Marcos capítulo 16, versículo 15. Os que não acreditaram, agora são enviados. Os que oscilaram, agora são colunas. Os que temeram, agora recebem o universo como campo de missão. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. É assim que o ressuscitado trabalha. Ele transforma medo em anúncio, incredulidade em envio, fechamento em abertura. Sua pedagogia é a mesma, não força, não violenta, não impõe. Ele toca, ele espera, ilumina e sempre de novo chama. É como uma onda que vem e se retira, deixando possibilidade de liberdade. Meus irmãos e minhas irmãs, na aurora deste sábado pascal, peçamos ao Espírito Santo a parresia, a ousadia que nasce da ressurreição. A ousadia de não esconder nossa fraqueza e, ao mesmo tempo, a coragem de proclamar o que vemos e ouvimos. Que Ele abra os nossos ouvidos, que Ele abra a nossa língua, que Ele abra o nosso coração. Um santo e abençoado sábado, na 8ª de Páscoa para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.